escolas de samba da região lutam para manter a cultura negra viva. E assim como elas, outros movimentos estão surgindo agora, na atualidade, com a intenção de manter este mesmo trabalho. Confira na última reportagem da nossa série sobre a Semana da Consciência Negra. Essa questão de estudar um pouquinho do Carnaval do Vale dos Sinos surgiu em 2010, no meu TCC. O TCC que foi assessoria de imprensa para grupos de pagode no Vale dos Sinos. E de cara já eu pensei, vou contar essa história e decidi, enfim, contar um pouquinho dessa história do Carnaval do Vale dos Sinos. E eu, em função do curso que eu fazia aqui na Escola Superior de Teologia, né, e depois do curso de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu comecei a direcionar as minhas pesquisas e meus estudos para isso. Bom, o Projeto Aruanda, ele começou, na verdade, dentro de uma conversa que eu e a professora Daniela Santos tivemos com relação à negritude, como estava sendo debatido isso dentro da universidade. E a gente começou o nosso grupo este ano, né, em março, e nos unimos por essa nossa proximidade com a música, com o samba, né, com esse intuito da representatividade mesmo. A gente sabe das dificuldades que é fazer um mestrado e eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de fazer o mestrado. Então eu me senti também responsável em trazer um pouquinho da minha cultura, trazer um pouquinho do que é o carnaval, do que é a questão do negro, né, nessa região de características germânicas. Eu peguei 4 grandes blocos, né, que foram em São Leopoldo os Cobras e os Dragões, em Novo Hamburgo os Leões e depois virou Sociedade Cruzeiro. E aí vem os Marujos. Então, delimitei esses 4 grandes blocos que deram origem ao que a gente conhece hoje como escola de samba. Aqui no Rio Grande do Sul, as escolas de samba nasceram com um anseio da população negra inteira um lugar para se socializar, né? Visto que os negros não eram permitidas a sua entrada nos grandes clubes de elite aqui da região. O primeiro negro a entrar no bloco carnavalesco de São Leopoldo foi em 1956, então, poxa, é muito recente, né, a aceitação dos negros nos clubes de sociedade. Eu acredito que, pelo fato de que algumas prefeituras extinguirem ou pensarem na extinção do carnaval, ela é totalmente prejudicial para a questão cultural, né, e principalmente das raízes afro no Vale dos Sinos, né. Eu acredito que a questão cultural do Vale dos Sinos ela precisa ser resgatada no sentido dessa memória ficar viva, né? Então foi com esse intuito que eu também comecei a pesquisar, e aliando o amor pela fotografia e contar um pouquinho dessa história. Eu penso que uma sociedade, para que ela possa ter um projeto para o futuro, né, ela precisa conhecer o seu passado. Né? Precisa conhecer o seu passado para que as diferentes pessoas, os diferentes grupos, os diferentes segmentos da sociedade que contribuíram ou não e de que forma eles vieram a contribuir, né, eles possam ser reconhecidos por isso. Né? Isso me parece que é um elemento fundamental. Então, se nós, por exemplo, falamos, né, que o progresso, né, que a riqueza dessa região ao longo do tempo, ela se deu apenas em função do trabalho de um grupo étnico, né, nós estamos automaticamente eliminando outros, né, e fica uma pergunta: que lugar teriam esses outros grupos, então, no futuro? Né? Então, buscar o lugar de todos no passado é fundamental para também pensarmos qual é o lugar de todos no futuro. E, particularmente, isso para mim é importante no Vale dos Sinos, por uma característica que não é peculiar apenas da região do Vale do Rio dos Sinos, mas de todo o Brasil, que é sabido por todos nós, basta ver os indicadores sociais no Brasil, né, que é a exclusão da população negra, né? Uma questão persistente ao longo de toda a nossa história, desde o fim da escravidão, né, do anunciado fim da escravidão em 1888 até os dias de hoje.
Então o Aruanda, ele surgiu como uma proposta da gente tentar trabalhar a questão do preconceito, principalmente o bullying, com crianças, porque é nesse momento que acontece a formação dos estereótipos e como que acontecem as leituras, né, do sujeito, né, vamos dizer assim. A gente tem um cronograma em que envolve questões de prática de arte, né, onde a gente desenvolve as máscaras africanas, a gente desenvolve até mesmo a prática do desenho. Então, a gente está trabalhando, mostrando qual o significado das máscaras na cultura negra. Então, nós trouxemos PowerPoint, vídeo, falando sobre como eles utilizavam, qual o significado para eles. E a gente trouxe isso para os alunos. E eles estão confeccionando as próprias máscaras deles, dando o próprio significado deles para as máscaras. Fora as oficinas de capoeira e todos aqueles ensinamentos de história que o Ismael e o nosso professor Rodrigo também explana isso com os alunos. A gente traz diversos materiais didáticos para apresentar a questão da África mesmo, né? O que é a África, o que é o país. Bom, a capoeira ela é uma arte de matriz africana, né? E ela passa, com o decorrer dos séculos, né, a ser uma luta de resistência contra a opressão, contra a escravidão, contra as desigualdades sociais, né? E hoje aqui no Vale dos Sinos, como no Brasil todo, a capoeira ela passa a ter um aspecto educacional, né? Então ela começa a você voltar mais para o lado da cultura negra e dentro do aspecto educacional. E a gente tem que tentar desvincular esses estereótipos e a gente acha que as crianças podem ser o nosso grande disseminador desse pensamento. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, não posso mais fugir. O grupo surgiu para fazer uma apresentação no Dia da Mulher, para levar a representatividade da mulher negra. Então essa é a nossa bandeira, né? Então onde a gente vai, a gente leva a nossa representatividade dupla, que a gente brinca, né? Étnica e de gênero. O diferencial é a questão de ser mulher tocando, né? Num espaço considerado um espaço de homens, assim. Aqui no Sul mesmo, eu desconheço grupos femininos que toquem, ou até já vi, mas não de mulheres negras tocando e assumindo essa identidade. O nosso grupo para as pessoas é a identificação, é a afirmação do que é nosso, de quem nós somos, né, de para onde a gente quer ir. É isso, sabe? Então, na verdade, eu comecei a pensar muito sobre essa questão da representatividade mais na faculdade. Sempre percebi que nós éramos pouquíssimos, né? Desde educação básica e aí na faculdade também. Mas na faculdade, pela professora Selenir, que é a nossa coordenadora aqui do grupo de pesquisa afro, que eu comecei a pensar de outra forma, uma coisa mais reflexiva mesmo. Assim como eu sei que eu gosto de música desde que eu me conheço por gente, eu também quero mudar, também quis mudar quem eu sou esteticamente. Né? Esses processos estéticos, sobre tu crescer numa sociedade onde tu não se enxerga, sobre tu não se enxergar na escola mesmo, né? Que eu fui bolsista de escola particular, também não me enxerguei lá em nenhum espaço, sobre não me enxergar na mídia, sobre todas essas coisas. Né? E tu acaba acreditando que tu se parece errado. Se tu não é errado, pelo menos tu se parece errado, né? Então, o que tá por fora, a aparência, a gente até que pode tentar mudar, e foi por isso que eu busquei, assim, por muitos anos. Então, o nosso propósito é esse, é levar essa representatividade sem precisar de um discurso, assim, porque a nossa presença e a nossa música por si só já vem falando por nós.